Abra sua Bíblia comigo em Hebreus 4. Hebreus 4, versículo 12. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir espírito e alma, juntas e medulas. Julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Até aí, feche os teus olhos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Agora pedindo para que a sua palavra se manifeste, para que ela possa vir com esse poder que está nela. Na palavra de Deus está contido esse poder. Ela acessa lugares que mais nada poderia acessar em nossas vidas. Ela divide alma e espírito, juntas e medulas. Nos leva a julgar os pensamentos, ao ponto de julgarmos, antes de nós falarmos ou de termos alguma atitude, julgamos até a intenção dos nossos corações. A palavra é para nós essa medida, é para nós esse filtro, é para nós essa luz que ilumina e dissipa as trevas dentro de nós. Essa palavra é vida para nós. Essa palavra ela tem o poder de nos purificar, ela tem o poder de nos lavar, ela tem o poder de nos regenerar, ela tem o poder de gerar em nós, ela tem o poder de atrair o sobrenatural sobre a vida dos homens. A palavra de Deus é poderosa e eficaz. Como nós precisamos, Senhor, da Tua palavra. Ela nutre o nosso espírito, Pai. Ela nos traz vida. Ela abre os nossos olhos, Senhor. Ela ilumina os nossos caminhos. Ela é luz, Pai, lâmpada para os nossos passos. Ela nos dá direção. A Tua palavra nos livra, Senhor, de ficarmos no meio das trevas, muitas vezes enxergando, Senhor, a realidade de uma forma turva, não entendendo muito bem, nem muitas vezes o que nós somos, ou para onde nós estamos indo. Mas quando a Tua palavra vem, Senhor, ela nos dá a habilidade, a capacidade, Senhor, de enxergar. Ela dissipa tudo aquilo que de alguma forma ofuscava a nossa visão, e nos dá entendimento. Nos dá entendimento, Senhor, entendimento de eternidade, algo que vai muito além de nós mesmos. Começamos a compreender, Senhor, verdades que jamais imaginaríamos compreender. A Tua palavra tem esse poder, Pai, e nessa noite nós queremos acessar esse poder. Vem Jesus, Tu és o verbo que se fez carne. O Senhor veio habitar em nosso meio. Tu és a luz, Senhor, que ilumina todo homem, a luz, Senhor, que dissipa, que prevalece sobre as trevas. E as trevas não prevalecem contra a luz, mas o Senhor vem e ilumina os homens. Venha, Senhor, nos iluminar. Vem iluminar essa Tua igreja. Vem iluminar, Senhor, o Teu povo. Vem me iluminar, Senhor, cada vida aqui nessa noite, cada homem e mulher. Cada pessoa que entrou, Senhor, nesse lugar, possa ser iluminado pela Tua palavra e pela Tua verdade nessa noite, Senhor. E possamos sair diferentes da maneira como entramos. Possamos ter sobre a nossa vida, Pai, esse poder purificador, regenerador. A Tua palavra diz, Senhor, que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então que os corações possam ser cheios de fé nessa noite, Pai. Que aqueles que estão cansados, Senhor, possam ser renovados, pois a Tua palavra ela alimenta o espírito. Que possam sair daqui nessa noite como alguém que fez uma alimentação boa, saudável, e saiam no seu potencial máximo, Senhor, para guerrear no mundo espiritual, cheios da palavra de Deus, cheios do pão que desceu do céu, alimentados pela Tua palavra, bebendo da água da vida. Estamos diante do Teu altar, Jesus. Estamos diante do Senhor, nos reunimos aqui em Teu nome, e é do Senhor que nós queremos comer, é do Senhor que nós queremos nos alimentar. E eu, como Teu servo, eu me humilho, Pai, diante do Teu altar.
Te peço, meu Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa, Senhor, as minhas falhas. Me lava, Senhor, nessa noite. E apesar de mim, Senhor, faz a tua obra. Manifesta, Senhor, a tua glória. Me toma, meu Senhor, nas tuas mãos. Flui nesse altar. Eu preciso da tua palavra. Eu preciso da vida que há na tua palavra. Eu preciso desse poder eficaz, Senhor, que há na tua palavra. Eu preciso da novidade. Eu preciso daquilo que é novo. Eu preciso da revelação. Assim como eu e meus irmãos, Pai, nós precisamos. Vem, nós desejamos, nós te amamos. Nós só queremos mais do Senhor. Se revela a nós, Senhor. Se revela a nós, o teu povo. Dá-nos, Senhor, de comer. Dá-nos, Senhor, de beber. Nós temos fome e sede. Os nossos dias são maus, Pai. Há tanta força contrária àquilo que o Senhor deseja fazer em nossa vida e através de nossas vidas. Por isso nós precisamos do teu poder. Nós dependemos totalmente do Senhor. Precisamos da tua presença. Precisamos do teu agir. Vem, Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus. Toma o controle desse culto, dessa reunião. Ó Pai, que teu nome seja exaltado. Senhor Jesus, que o teu nome seja, Senhor, glorificado, exaltado em nosso meio. Espírito Santo de Deus, nós te damos a liberdade de agir. Revela a nós. Fala conosco. Me toma, Senhor, em tuas mãos. Me enche, Senhor, da tua presença. Derrama, Senhor, desse óleo sobre a tua igreja nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém? E amém. Glória a Deus. Aplauda Ele. Graças a Deus. Aleluia. Amados, a palavra de Deus, ela é a verdade, amém? Você pode repetir isso comigo? A palavra de Deus, é a verdade. Glória a Deus, amados. Esquece essa história que talvez alguém tenha te contado um dia, de que todos os caminhos, eles levam a Deus, de que você pode ir a Deus de muitas maneiras, porque isso não é real, amém? Só há um caminho que nos leva ao Pai. Esse é somente Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós só podemos ir ao Pai por Ele, através dEle. Amém, amados? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E essa verdade, ela habitou entre nós. Esse é o poder de Deus de criar. Em João capítulo 1, nós lemos lá, diz, Ele é o verbo que se fez carne. Em algumas versões, Ele é a palavra que veio habitar entre nós, a palavra de Deus. Ele é Deus, Ele estava com Deus. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. E aí o texto continua dizendo que Ele é a luz dos homens. A luz, ela dissipa as trevas, ela prevalece contra as trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz. Amém? O que é isso? Onde não há essa verdade, há escuridão. Muitas vezes, quanto tempo você não viveu nessa escuridão, sem entender muito bem para onde você estava indo, sem entender muito bem como, amém, tomar suas atitudes, como se santificar, como receber a tua salvação, até que a palavra veio e ela te iluminou, ela dissipou as trevas que estavam em você, e talvez esteja ainda dissipando as trevas, porque ela tenta arrumar espaço em nós, tenta de alguma forma, trazer escuridão, trazer mentira, fazer você ficar escondendo coisas. Mas é necessário trazer a luz, amém? Porque quando a luz vem, a verdade vem, ela dissipa as trevas. Satanás às vezes tenta também obscurecer o entendimento, trazendo trevas mais uma vez, trazendo confusão na mente, trazendo dúvidas. Isso são trevas, dúvida é um lugar de trevas. Quando nós duvidamos, é trevas. A palavra diz que aquele que duvida, não pense ele que receberá de Deus alguma coisa, amém? Mas aquele que crê, amém, amados? É uma matemática bíblica isso. Se eu duvido, as coisas não acontecem, eu fico travado, eu não consigo crer, eu não consigo dar passos. Agora quando a palavra vem, a palavra ela gera o quê? Fé. Amém, amados? A fé vem pelo ouvir a palavra. Então quando vem a palavra, ela gera fé. E quando há fé em mim, então eu sou ousado. E o justo viverá pela fé, aquele que crê viverá pela fé. E você vai viver de fé em fé. Então entenda isso, para você construir uma caminhada nesse tempo, nessa terra, com a sua vida, a sua história, é necessário você viver por fé, é necessário você viver cheio da palavra, você se alimentar da verdade, você se nutrir com essa verdade, porque isso é que vai te capacitar a viver de fé em fé, amém? De glória em glória, uma glória cada vez maior. Há necessidade de prosseguir no seu caminho. Você conheceu a Deus, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém, igreja? Entende isso aqui que
que Deus vai entregar para nós essa noite é uma chave muito simples, mas é uma chave de guerra, porque essa guerra ela é travada desde o início da humanidade. Uma guerra travada entre a mentira e a verdade. Porém a luz prevalece sobre as trevas, e as trevas não prevalecem sobre a luz. Amém, amados? Como começou a história com Adão e Eva? Satanás se disfarçou de serpente, já começou enganando. Mas fez o que? Ludibriou, enganou. No capítulo 2, não ia ler lá, mas eu gosto tanto dessa passagem, eu leio direto ela. Mas vamos lá. Capítulo 2, versículo 16, olha o que acontece lá. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e cultivá-lo. E o Senhor Deus fez o que? Ordenou, deu uma ordem. Há uma ordenança de Deus, uma ordem. Amém? Praticar isso é obedecer a Deus. Posso te falar uma coisa, amados? Essa ordem que Deus dá, Ele diz para o homem: olha, coma de toda a árvore do jardim, desfrute, é o que Ele diz, amém? Ordenou, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Aí depois Ele diz: só não coma daquela que é do conhecimento do bem e do mal. Fala, tal de uma aqui que você não pode comer, o resto você desfruta. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Fala, seja feliz, filho. Tudo que eu criei é para o seu desfrute. Amém? Um cristão, alguém caminha com Deus, alguém caminha perto de Deus, precisa ser feliz nos seus caminhos. Precisa curtir a vida com a tua esposa, a mulher da tua mocidade. Precisa se alegrar com os teus filhos. Tem que se alegrar com os teus amigos. Tem que dar risada, tem que comer bem, tem que viver bem. Amém? Isso é bênção de Deus. Tudo que foi criado é para desfrute do homem. Ele fez isso, todas as árvores do jardim. Tudo aquilo que Ele criou é para que você possa desfrutar uma vida, e uma vida em abundância. Cristo veio para nos restaurar isso, nos dar vida e vida em abundância. Amém, amados? E o cristão tem isso por essência. Às vezes você está cheio de problemas, você está com um monte de desafios, mas ninguém consegue roubar a tua paz, ninguém consegue tirar o sorriso do teu rosto, porque a tua fé é muito maior do que tudo isso. Você sabe que mais hora ou menos hora Deus vai vir, Deus vai agir, e um revés vai acontecer, porque não foi a primeira e nem a última vez que você passou por dificuldade, mas em todas elas você viu a glória de Deus. Amém? Essa tem que ser a nossa realidade, ela é assim. As dificuldades vêm, mas eu tenho por motivo de alegria, o fato de eu passar por tribulações, por adversidades, que eu não estou sozinho. Eu não vos deixarei só, mas eu estarei convosco até a consumação dos séculos. O próprio Jesus, o próprio Verbo nos falou isso. Amém, amados? Então Deus acabou de dar uma ordem. Olha como que a queda começa. Ora, a serpente, capítulo 3, versículo 1. Era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim. Foi isso que Deus disse? O que nós vemos lá? Coma de tudo. Bem, coma de tudo. Então Ele vem distorcendo. E você percebe que a Eva, ela conhecia a palavra, porque ela responde, ela não era totalmente, enfim, tão vulnerável assim. Não, Eva respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, não toque nela, né? Do contrário, vocês vão morrer. Aqui tem um outro problema também, né? Porque ninguém falou que a árvore estava no meio. Deus falou da árvore do bem e do mal. O foco da mulher estava tanto naquela árvore lá já, que ela já colocou a árvore no meio, já virou um foco. Há um outro entendimento aqui, mas não é disso que a gente quer falar. Amém? Porém, da distorção. Ela conhecia a verdade, mas você precisa entender o que é essa verdade para você. A palavra de Deus, ela tem que ser para você a verdade. Não dá para você ficar fazendo concessões, porque a partir daí a serpente começa a falar: certamente você não vai morrer. Pode ver, olha bem para ela, é agradável, para dar entendimento. E a Eva começa a deixar com que aquilo vá levando. E quando você dá espaço para os ovos de serpente, que começa a ser gerado na tua mente, ali é o problema. Aquilo ali vai fazer com que o pecado ele seja consumado, ele vai brotar nos teus pensamentos. Por isso que o servo de Deus tem que conhecer bem a palavra da verdade. Por isso que você precisa vir no mergulhando na palavra. Por isso que você precisa mergulhar na palavra, investir no teu conhecimento bíblico, se aproximar da verdade de Deus. Amém? Um cristão que ele tem o conhecimento superficial da palavra, ele vai ser superficial na guerra, amados. E eu posso falar, na batalha pela tua salvação, na batalha pela tua alma, não dá para ser superficial, porque os ataques serão profundos. Então você precisa conhecer a palavra de uma forma profunda. Amém? Você já entrou nela. Só pelo fato de você que está aqui nessa noite, você já está entrando numa guerra pela tua própria vida hoje.
Você veio aqui para ouvir a palavra ela tem um desejo de entrar no teu coração e gerar vida em você, e vai haver uma resistência para isso. Jesus ele fala da parábola do semeador. O homem saiu a semear e algumas das sementes elas caem no caminho, outras vão cair num solo que é pedregoso, outras ainda vão cair num outro solo, mas que tinham espinhos e ervas daninhas ali, e ainda uma quarta parte cai numa terra boa. E ele vai explicar depois as parábolas para os seus discípulos, e diz: as sementes são o quê? A palavra de Deus. Só que há muita coisa que quer roubar. Umas vêm e as aves comem aquelas que estão no caminho. A que nasce num solo pedregoso não consegue criar raiz e crescer, a outra ainda nasce, vai crescendo, mas os espinhos que são cuidados no mundo sufocam a semente da palavra. Glória a Deus, amados, estão me entendendo aqui? Amém? Isso pode ser 4 grupos de pessoas, mas pode ser uma pessoa só em 4 fases da própria vida. Num tempo a palavra foi roubada do teu coração, no outro tempo teu coração está endurecido, no outro tempo você recebe a semente da palavra, mas você ainda ama as coisas do mundo, não consegue se firmar, mas há um processo, e você precisa permanecer para que você passe por esse processo, e vai chegar um tempo que seu coração ele vai ser limpo. Ele vai te dar um outro coração para que você receba a palavra. Já não vai ser mais um coração de pedra, vai ser um coração de carne. As ervas daninhas dos cuidados do mundo já não vão te importar mais. Você superou isso, você começa a amar a Deus sobre todas as coisas. Então não tem nada mais que consegue se interpor entre você e o seu Deus. Então agora sim o teu coração é como uma terra arada. Talvez ele teve que ser rasgado, talvez ele teve que ser triturado, mas agora ele é uma terra boa, ele está oxigenado, ele tem umidade nele. Deus vai jogar a semente da palavra, e dessa vez vai dar frutos a 30, 60 e 100 por um, e você vai glorificar o seu Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Mas há a necessidade de você receber a semente da palavra, da verdade. Amém? Essa guerra, ela é travada desde o início. Satanás começou com a mentira para fazer o homem cair, e ele viu que deu certo. Vai dizer que ele não fala igualzinho falou para Eva até hoje? Você vai virar crente, não vai poder fazer mais nada. Você vai virar crente, você não vai poder mais beber, não vai poder mais fumar, não vai poder mais ficar tendo sexo por aí. O que você vai fazer da vida? Não pode comer de nenhuma das árvores do jardim? Aí você fala: ai meu Deus do céu, eu vou ficar aqui para a igreja não. Agora se uma vida vai se resumir a isso, como se a vida de uma pessoa fosse só se entorpecer e viver promiscuidade, tem muito mais árvore do jardim, filho. Tem coisas sobre modo excelente para que a gente possa viver. Deus quer usar a tua vida de uma maneira com potencial, com poder e com autoridade. Você, em vez de ficar bebendo, enchendo a cara, você vai arrancar um monte de viciados do alcoolismo e transformar a vida deles. Você, em vez de ficar se entorpecendo, você vai arrancar os viciados da droga e trazer para uma vida nova com Deus, para ser uma restauração, para ser bênção na sua casa, na sua família. É isso que Deus quer usar a tua vida, muito mais árvores no jardim. Em vez de você ficar em si, sendo uma tentação para um homem, para uma mulher casada, Deus vai te dar a tua família. Você vai ser feliz com a tua esposa, você vai ser feliz com com o teu marido, vocês vão ter filhos. Isso é excelente, amém, amados? Glória a Deus, isso é maravilhoso, como é bom. Semana que vem vou fazer 9 anos de casado, semana que vem, eu lembrei agora, graças a Deus, dia 16 de novembro, 9 anos, ano que vem é 10, hein, velho. Você é louco, passar rápido demais, ficando velho já, mano. 10 anos de casado, 9 anos de casado. Posso te falar? Se pudesse eu casava antes com essa mulher. Eu amo ela, velho. Sou doido por ela. Amo ela ainda mais do que no primeiro mês de lua de mel, enfim. Sou mais louco por ela do que era no começo. Em todos os sentidos que você possa imaginar. Amém? Mas imagina pouca coisa. Vai longe não. Segura a onda aí. Amém? Mas isso é bom. Isso é maravilhoso. É você desfrutar daquilo que Deus fez. Amém? Como é triste você ver gente que às vezes está com 3, 4, 5 anos de casado e um já perdendo interesse pelo outro. Já não está mais se preocupando com a vida do outro. Cara, tudo que ela fala, eu fico lá. O que você precisa? Que agora ela inventou lá, comprar uma máquina de costura. Falei, vamos lá costurar esse negócio aí, mulher. Precisa do que é? Agulha e linha. Precisa de tecido. Vamos até precisa fazer. Eu me interesso pelas coisas que ela quer fazer. Amém? Isso me ajuda quando eu me interesso por ela também. A coisa toda ela flui. É uma maravilha. E muita gente às vezes é roubado, amados. Pessoas às vezes estão no mundo aí, acha que sair com um monte de mulher é uma coisa boa. Para, você não tem ninguém, você não é de ninguém.
Fica naquela bagunça ali, que enfim, cara, você vive machucando o seu coração e machucando o coração dos outros. É uma cadeia de malignidade horrível. E aí no fruto disso o que é? É filho sem pai, sem mãe, famílias desestruturadas. E nisso tudo fica tudo desajustado, complicado. Aí, ó, deu o ar da graça, coisa linda, maravilhosa que Deus fez, aleluia. Mas como é horrível isso, como é triste isso. Agora um homem de verdade, posso falar para você, cara, com muita mulher é simples, é só escolher pouco. Só não tem um critério muito alto de escolha, você vai sair com um monte de mulher. Mas não faz ninguém mais homem, pelo contrário, faz de você um fanfarrão. Agora você ser casado e você fazer uma mulher, já é trabalho demais, mas você fazer uma mulher feliz, plena, aí você pode bater no peito e falar, eu sou macho. Amém, amados? Porque pensa num trem difícil, velho. É fazer uma mulher plena e feliz. Não dá para você entender muito elas, amém? Entender todas as necessidades. Mas você se desdobra. E quando você consegue isso, você fala, glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? É bênção. Casamento, família, são árvores do jardim, amém, amados? E o diabo fica pegando um monte de gente nessas mentiras mesmo, do mesmo jeito até hoje. Ainda cola, você acredita nisso? Que o povo ainda cai nessa situação. E aonde acontece essa mente? Qual que é o campo de batalha nesse sentido? Onde acontece essa batalha? Eu falei já a mente, né? Onde acontece essa batalha? Na tua mente. É na mente do homem. Esse é o campo de batalha. A guerra ela acontece aqui. É um jogo que é feito com os teus pensamentos, com as tuas ideias, com as tuas emoções, com os teus sentidos. Então tudo vai acontecendo aqui. Aqui vem os dardos inflamados do maligno. É aqui que as coisas elas vão acontecendo. Por quê? Porque são os seus pensamentos que vão frutificar as suas atitudes. Amém? Os seus sentimentos, eles vão influenciar os seus pensamentos. E os seus pensamentos, eles vão gerar as suas atitudes. Então a batalha ela vai acontecendo aqui. Satanás tenta te contaminar, tenta trazer dúvida, como eu te falei. Abra comigo lá em Romanos, capítulo 1. Romanos 1, versículo 20. Romanos 1, 20 diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu, ou seja, encheu de treva, ficou escuro. Amém? Está entendendo? Versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Até aí, por enquanto. Amém? Então percebe o que acontece? O coração vai se obscurecendo, mas a própria criação ela já revela a Deus. As coisas que Deus fez, elas já mostram a grandeza, os atributos de Deus, a beleza de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus, de tudo aquilo que Ele fez. Basta a gente viver a sua palavra, basta a gente crer em quem Ele é, basta nós nos aproximarmos do próprio Deus e não ficarmos buscando em outras coisas, ou em pessoas, ou em tudo aquilo que não é Deus, achando que isso vai te suprir de alguma forma. Então as pessoas começam a achar sábias. Você vai conversar às vezes com as pessoas, a pessoa está tão inflada no seu orgulho, na sua sabedoria, desprezando a Deus, achando que se aproximar de Deus é uma tolice, é uma ignorância, e na verdade ela está se tornando louca. É uma loucura fazer isso, é uma loucura negligenciar a existência do próprio Deus, o Criador de todas as coisas. Você está aqui habitando no meio da criação de Deus, negligenciando isso. É um maluco, ficou cego, se obscureceu. Está entendendo o que a palavra está dizendo a respeito disso? 2 Coríntios 4, versículo 3 e 5 diz assim ainda: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus.
Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e a nós mesmos, e nós mesmos somos vossos servos por amor a Jesus até aí. Então o que o Deus desse século, Satanás, tem feito? O Deus em letra minúscula, você vai ver aí, amém? Tem feito, cegando o entendimento dos incrédulos. O mundo está ficando louco, gente, negando a existência de Deus, se esforçando para inclusive proibir o se falar no Evangelho. E isso é muito sério, o que nós estamos vivendo, porque é um grande retrocesso para a humanidade, é um tremendo de um retrocesso para a humanidade. Começar a negligenciar a palavra, negligenciar a verdade. E nós começamos a perceber isso em coisas simples. Se você conversar com um avô teu, não precisa ir muito longe, talvez o teu pai e a tua mãe, você vai ver que a Bíblia era uma coisa presente para eles em todos os lugares. Em todos os lugares, na escola, a Bíblia estava lá, era ensinada, tinha aula de religião. Às vezes era uma freira que dava uma aula, era um padre, era um teólogo, mas tinha alguém ali falando para eles acerca da Bíblia. Amém? Pode perguntar para o teu avô, para a tua avó, para você ver o que aconteceu. Proibiram o ensino bíblico dentro das escolas. Proibiram. E estão querendo proibir se falar de Jesus. Querem fazer uma baita de uma confusão, querem ensinar coisas que distorcem a mente das crianças, querem perverter as nossas crianças. Há uma guerra, você precisa entender isso, há uma guerra. Estão querendo implantar um monte de mentira, querendo falar que mulher não nasce mulher, que homem não nasce homem. Ó, é só olhar para a criancinha lá, abrir um pouquinho a perninha, você vai ver, ela fala, é um menino, oi, coisa linda, rapaz, mas que beleza. Quando nasceu minha filhinha, essa daqui era uma mulher de Deus, ela já orava, ela falava, poxa, eu quero uma menina, eu ficava meio assim, eu queria um menino. O cara, você quer um menino, né, velho? Você quer alguém para você jogar bola, você quer alguém para você brincar de lutinha, né? E vem a menina, só que a minha filhinha, ela gosta de brincar de lutinha, mas é uma princesinha. E aí nasceu, veio, engravidou, olhou lá, era uma menininha, coisa mais linda. E a gente que é pai, a gente percebe a diferença. Ela, que é mãe, então, ela percebe a diferença de foi quando ela pegou a Teodora a primeira vez no colo, que graças a Deus já veio, já pegou o peitinho na hora, já começou a mamar, já veio com a boquinha assim. Catou ali na mesma hora que pegou no colo da mãe, já ficou com a boquinha assim, já foi lá, já mamou, né? O Iguinho, já contei a história para vocês aqui, né? O Igor, quando ele nasceu, ele já começou a mamar na mão da enfermeira. Estava com os pés dentro da mãe ainda, não tinha nem nascido. Estava lá dentro. Hoje de manhã ele toma 3 mamadeiras de manhã, né? 3 gagal, quando acorda de manhã é 3 que ele toma. O bichinho já é... Só que você percebe a diferença. Uma coisa para ela era dar de mamar para a Teodora. Outra, totalmente diferente, ela dá de mamar para o Igor. Ah, meu Deus, esse menino me machucando. É outra coisa, você percebe? Cara, trocar a Teodora era a coisa mais fácil do mundo, cara. Você pegava assim, ela era um bebezinho que você fazia assim, ó. A perninha dela ficava ali. Você colocava a perninha para cá, ela ficava, o bracinho, ela toda molinha, toda delicadinha. O Iguinho, se você levantar ele para trocar, você levantava as pernas, ele via junto com a perna assim, ó, todo duro. Falou, menino, meu Deus do céu. Tem que fazer força, assim, ele já estava lá chorando, esperneando. Mas o bicho sempre foi meio bravo, nunca vi. Bravo, chorando, totalmente diferente, mais pesado, mais diferente, cara. Amém? Nasceu menino, é menino. Nasceu mulher, é mulher, ideologia de gênero. Apesar que outro dia a Thalita falou, amor, eu acho que esse negócio de ideologia de gênero é verdade mesmo. E eu acabei de entender que eu estou sofrendo repressão. Eu sou uma mulher rica que nasceu no corpo de uma mulher pobre. Você precisa me ajudar com isso, eu não vou mais aceitar. Tudo que eu gosto é o mais caro, você precisa comprar. Senão eu vou te acusar de preconceituoso. Você não está entendendo que aqui habita uma mulher rica. Não interessa para mim se você tem dinheiro ou não tem dinheiro. Aí ela acabou confundindo a minha mente. Falei, poxa, porque às vezes eu tenho a impressão que é isso mesmo. Eu acho que a ideologia de gênero não está tão errada assim, né? Tem coisas que... Eu, por exemplo, acho que eu sou um jogador de futebol que nasceu no corpo de um perna de pau. Eu deveria jogar muito bem bola, mas alguma coisa acontece que o corpo não obedece. Tão bem assim. Amém, amados? É uma guerra contra a palavra, contra a verdade, contra os princípios. E o que a gente precisa entender? Nós já tivemos muito avanços e nós estamos retrocedendo.
Quando você estuda a história dos heróis da fé, por exemplo, são homens que eles lutaram, guerrearam, gastaram a sua vida, o seu intelecto, a sua inteligência, a sua força, tudo que tinham para que o povo tivesse acesso à palavra. Homens que foram iluminados pela verdade, entenderam a verdade. E aí falou, poxa, o povo precisa ter acesso a isso, porque fez tão bem para ele, as trevas dele foram dissipadas, e eles foram capazes de morrer por causa disso. Foram queimados, foram decapitados, enforcados em pró da verdade, para que as pessoas pudessem conhecer a verdade. Nós olhamos os heróis da fé, os mais recentes, até Lutero. Se você for olhar para Jerônimo Savonarola, se você for olhar para John Wycliffe, John Hus, que nós estudamos outro dia aqui, foram homens que entenderam. John Wycliffe, o que ele fez? Ele traduziu a Bíblia para o inglês, ele abriu a Bíblia para a Inglaterra. E aí quiseram de alguma forma acabar com o que ele estava fazendo, só que aí Deus deu graça para ele, porque ele ganhou o coração da rainha, a rainha se converteu. Então ali a gente tem um rompimento, tem algo poderoso que acontece. Ele escreve livros, ele distribui essa literatura, e ele começa a despertar. São predecessores, homens que vieram antes, amém, da reforma protestante, mas que geraram isso, morreram por isso, gastaram a sua vida por isso. E aí ele consegue gerar também isso, essa chama no coração lá de John Hus, quem profetiza a vinda de Lutero. Fala, hoje vocês estão matando um ganso, prestes a morrer, queimado, mas dentro de um século virá um cisne, o qual vocês não conseguirão pôr a mão, não vão conseguir pegar ele. Então vem Lutero, 100 anos depois, exatamente 100 anos depois, Lutero vem, e aí vem a sua reforma. Ele profetiza, o homem que ele morre queimado, ele queimando no meio da fogueira, cantando, adorando a Deus. As pessoas que assistiram aquilo ficaram abismadas. Isso é história, isso está registrado, amém? Ficaram abismados, que nunca viram um homem queimando, que deveria estar gritando, ele estava cantando, louvando a Deus, amém? Algo semelhante que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, andando no meio do fogo. Foi o que aconteceu com esse homem. Glória a Deus, amados. Eles geraram, e para quê? Qual foi a batalha desses homens? Lutero fez o quê? Traduziu para o alemão. Foi uma batalha para que o povo pudesse ter acesso à verdade, acesso à palavra, algo que os libertasse, algo que os tirasse de um lugar de trevas, de um lugar de escuridão, mas se pudesse conhecer a verdade, porque a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ia trazer uma consciência real de quem é Deus, da salvação em Cristo, do perdão dos pecados pela graça de Deus, pelo amor de Deus, amém, amados? Havia uma batalha para eles, lutaram por essas traduções. E é muito interessante. Quero falar um pouco a respeito da palavra, para te respaldar a própria palavra, a importância disso, que foi que esses homens entenderam, a veracidade da Bíblia, porque ela é a verdade. Quando você tem acesso a essa verdade, a tua história muda, ela transforma, ela tem o poder de transformar os mais céticos. Os mais convictos ateus são transformados por essa verdade, porque ela é uma luz que ela dissipa as trevas. Tem um homem que ele tenta, já falei desse livro aqui, é um livro que chama E a Bíblia Tinha Razão. Esse homem ele junta um grupo de estudiosos, desde cientistas, historiadores, geólogos, quem trabalha com literatura, que trabalha línguas, como que fala? Linguista não é, né, velho? Como que chama? Como que fala? Sei lá. Literário, não sei. Hã? Literato. Então, homens assim que trabalham as línguas. Por quê? Porque a Bíblia ela é escrita desde o hebraico antigo, né? O aramaico, quer dizer antigo, o hebraico e o grego, tudo isso para compor um livro. E você tem aí uma geografia distante, ou seja, povos, lugares diferentes. Você tem uma distância muito grande também de tempo. Você quer um exemplo que ajuda a gente a entender? Por exemplo, pega nosso país mesmo. É um país que ele é novo, né? Fez aí 500 e tantos anos. É um país novo, não é verdade? E você pega ele no começo. Sabe como as pessoas se cumprimentavam há centenas de anos atrás? Não vai muito longe, algumas centenas de anos. Sabe como as pessoas elas se referiam umas às outras? Elas falavam vossa mercê, quando ia falar com você, vossa mercê. Aí sabe como que isso evoluiu? Foi para vós me ser. Aí depois sabe para onde foi? Você. Aí depois sabe para onde foi? Ser. Sabe como é que está hoje? Ô pai. O baiano levou para o pai. O baiano evoluiu o ser. Fala, ô pai, chega aí. Amém? Percebe que há uma evolução na língua. Em algumas centenas de anos, alguma coisa que vai acontecendo, uma transformação. Nós estamos falando de algo de cultura. Agora, se você pegar um livro que ele foi escrito em espaço,
né, de um pouco mais de 1.500 anos, e você juntar esses livros de homens que moraram em lugares diferentes, e homens de cultura diferente. Então você vai pegar um homem que escreveu a Bíblia, e ele era tipo como Paulo, que tinha muito conhecimento, letrado, né, um homem que, enfim, cresceu ali aos pés do mestre, né, e ele cresce nessa situação, tem toda a sua cultura, toda a sua habilidade, muito bem formado. E você tem Pedro, que era inculto, não tinha uma formação, mal sabia falar direito, falava errado, e também escrevendo ali cartas. Aí você tem profetas como Isaías, você tem Moisés, você tem um espaço muito grande. Se nós formos pegar hoje pessoas aqui para falar a respeito de fé, se nós só mudarmos de um estado para o outro, você vai ver algo diferente na língua, amém, amados? Para falar de amor, para falar de fé, para falar de assuntos nesse sentido. Se você for a espaço de 100 anos para trás, 200, imagina 1000 anos. Por que eu estou falando tudo isso? Porque isso comprova a veracidade da Bíblia. Esse livro, quando esse homem começou a escrever esse livro, juntou esses estudiosos, ele queria desmascarar a Bíblia, ele queria provar que a Bíblia era uma farsa. Só que isso acontece no meio do caminho, a luz dissipou as trevas, e aí ele se converte. Por isso que o nome do livro é A Bíblia Tinha Razão. Então eles vão perceber, e uma das coisas que chamou muito a atenção é isso, esses homens que estudavam as línguas, ele falou, tem algo muito estranho nisso, porque é impossível. Se você vai estudar a respeito de outros deuses, de outras culturas, de outros povos, você vê que há coisas que distinguem muito acerca do mesmo Deus que eles falam. Lá um Deus Sol, um Deus... Há algo que muda muito quando esses povos falam a respeito. E aqui não. Aqui você vê uma linha igual. Então você pega um homem que escreveu da mesma fé cerca de 1000 anos atrás, e um homem que veio depois, e aí você pega um homem que tinha estudado muito, e o outro que era totalmente inculto, e não há divergência, ela não se contradiz o tempo todo, ela leva uma linha só de raciocínio. E homens que eram ateus, que não criam, eles falaram, tem algo muito especial nisso, algo que é extraordinário, algo que é surpreendente. Era impossível reunir 66 livros dessa maneira, com 40 homens escrevendo de forma de cultura e lugares diferentes. Era impossível que isso acontecesse, amém? Isso faz com que eles se interessem e acabem conhecendo a Bíblia, amém, amados? Glória a Deus. Deus a preservou para nós, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, é uma verdade que foi gerada no coração dos homens. Glória a Deus, amados. Em Marcos 11, vai comigo lá, Jesus ele advertiu o povo da importância de se conhecer a palavra. Se quiser não precisa abrir, vou só ler um versículo para vocês. Marcos 11, versículo 24. Portanto, eu lhes digo, não é esse não, estou achando que é Mateus. Não é, marquei o versículo errado, igreja. Marcos 12, versículo 24. Jesus respondeu, vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. O fato de você não conhecer as Escrituras, de não receber toda essa verdade, faz com que você fique distante do próprio poder de Deus. E os fariseus estavam ali, daquele jeito, por mais que estudavam tanto a palavra, não conheciam a sua verdade. Vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Se afastaram de toda a verdade da palavra, se distanciaram. E sabe de uma coisa que eu percebo em tudo isso? Depois de tanto esforço pelos profetas, tanto esforço por esses heróis da fé, para se trazer, hoje nós vivemos um tempo, enfim, que deveria ser muito abençoador, porque a luta para que o povo tivesse acesso a essa verdade, conhecesse as Escrituras, e o poder de Deus viesse sobre a nossa vida, foi feita. Hoje é difícil você entrar numa casa de um cidadão brasileiro que não tenha uma Bíblia, bem? Já que isso está mudando, por causa dessa guerra. Mas alguns anos atrás, se a gente fosse para 10, 15 anos atrás, essa verdade ela valeria. Era difícil você entrar na casa de uma família que não tinha uma Bíblia.
nem que ela ficasse lá, aberta no Salmo 91, Salmo 23, apodrecendo ali a palavra, mas a Bíblia, ela estava lá. A Bíblia, ela está lá, então querendo tirar ela, querendo tirar dos tribunais, querendo tirar de tudo quanto é lugar. Só que isso daqui é uma verdade, amados, que atrai o poder de Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Agora, o que eu percebo? Há essa luta, essa batalha, para que agora mesmo nós tendo acesso a essa palavra, temos acesso a essa verdade, podemos, enfim, ela é tangível para nós, podemos tocar. E não é assim em todo o globo, amado. Tem nações que a Bíblia é proibida, que a palavra ela não entra. Aqui na nossa nação nós somos abençoados nesse tempo. Qualquer lugar que você for, você acha uma Bíblia. Tenha ela para cá e para lá, torta direita. Às vezes você está, enfim, na casa de um cristão, você vê 4, 5, 6 Bíblias, traduções diferentes, estudo diferente. Isso é maravilhoso. Amém? Agora, qual que é o problema de tudo isso? O engano que Satanás traz, a mesma guerra da mentira, de afastar as pessoas da palavra e da verdade, porque sabe que o acesso àquela verdade vai iluminar aquela vida e vai dissipar as trevas sobre a vida, sobre aquela família. E aí o que acontece? Ela tira o interesse pela palavra de Deus. E aí as pessoas têm a palavra lá, mas fica lá como que um amuleto na casa, para proteger o comércio, para proteger a sua casa. O que protege a sua casa é a sua fé, filho. A fé é um escudo, amém? É a sua fé, você crê, o teu relacionamento com Deus não é um fato. Isso daqui sem a sua fé é só um monte de papel. Não está para você atribuir um poder a isso. O poder ele vem de Deus. Todo poder emana de Deus. Está escrito aqui, amém? Então é você tornar isso uma verdade aqui, que vai mudar a tua história. Você pegar essa verdade e trazer ela para cá, trazer ela para o seu coração, vencer a batalha na tua mente, não deixar a Bíblia lá aberta em cima da estante da sala, apodrecendo as palavras. Não, mas pega ela da estante, senta no sofá e lê ela. Pede, Pai, me revela, fala comigo. E aí a gente vê isso acontecendo nas famílias. As famílias, enfim, a Bíblia está lá, só que é a mesma coisa que não tivesse lá, porque não tem acesso, não é acessado. Então o entendimento dos descrentes, enfim, o entendimento fica obscurecido. As pessoas não conseguem entender, não conseguem desfrutar disso, não conseguem se aproximar disso e desfrutar de todo o benefício que há nessa verdade. Amém? Essa verdade ela liberta. Essa verdade ela transforma a tua vida. Essa verdade ela te habilita a fazer coisas extraordinárias que vão além dos seus limites. Abra comigo em Atos, capítulo 18. Fala de Apolo, no versículo 24. Um homem que ele conhecia as Escrituras, estava prestes a se converter, mas já estava sendo tremendamente usado. Estava entendendo a verdade, foi iluminado pelo simples fato de conhecer as Escrituras. Atos 18, versículo 24, diz assim: enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus. Embora conhecesse apenas o batismo de João, logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa. Eles explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para a Acácia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus com embate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Conhecer, amados, a verdade, ela te habilita a fazer grandes coisas para Deus, a que você venha a viver grandes coisas na tua própria história, amém? Deus quer que você se alimente da palavra, Deus quer que você coma a palavra, Deus quer que você tenha experiências com essa verdade, que você seja iluminado por ela. Como é gostoso ter experiências com Deus, como é gostoso se alimentar da palavra, como é gostoso ir além de ficar num ambiente limitado, somente de culto, para você receber a verdade de Deus, mas você tem as suas experiências na sua casa, você tem experiências com a verdade, enfim, lendo a palavra, se aproximando dela, Deus falando contigo. Eu tive uma experiência tão maluca, no começo da minha conversão, um pouquinho depois, acho que uns 2 anos que eu estava caminhando com Deus.
eu comecei a ser confrontado, lendo a palavra, e Deus começou a me confrontar, e aquilo eu entendi como uma verdade. Eu precisava abandonar algumas práticas, e o fato de eu entender que aquilo era um pecado me deixou tão feliz. Por quê? Porque eu estava disposto a abandonar aquilo, receber aquela transformação, e comecei a orar, e comecei a entrar ali num êxtase com Deus, comecei a ficar cheio da presença do Espírito Santo. Aquele fogo começou a me tomar, e eu comecei a ficar, e quando eu fui ver, eu já estava algumas horas ali diante de Deus, vivendo algo com Deus. E aí eu comecei a olhar para a Bíblia, comecei a ficar tão agradecido, chorava que nem um louco assim, fiquei tão agradecido por ter aquela verdade, acesso àquela verdade, como estava me derramando mesmo em lágrimas diante da Bíblia. Sabe o que começou a acontecer comigo? Comecei a me dar um apetite. Eu comecei a olhar para a Bíblia, velho, como se fosse uma costela barbecue, cara. E eu comecei, sem brincadeira, eu comecei a dar umas dentadas nela, velho, você acredita nisso? Isso é uma coisa particular, mas enfim, estou contando para vocês aqui a experiência, porque depois Deus me mostrou isso na palavra. E eu comecei a morder ela, inteira assim, aquilo, e aquilo começou a me dar uma coisa maior, um fogo. Eu fiquei feliz por aquilo, fiquei mordendo mesmo a Bíblia, peguei a Bíblia, fiquei mordendo ela inteira, ficou toda marcada dos dentes, ficou toda babada, a coitada da Bíblia. Mas eu fiquei mordendo, eu acho que eu passei um tempo ali, acho que eu fiquei uns 15 minutos mordendo essa Bíblia e chorando na presença de Deus. E aí eu achei muito louco, depois quando eu li isso, cara, em Jeremias, em Ezequiel, em Apocalipse, eu falei, cara, que loucura, eu vivi uma parada dessa, amém, amados? Mas Deus, Ele quer fazer isso, você não precisa morder a tua Bíblia, mas Ele quer te dar uma mensagem, Ele quer te dar uma palavra, algo acerca disso. Olha que interessante, que abra no Salmo 119, não precisa abrir Salmo, vai, abra lá em Jeremias, eu vou ler o Salmo para vocês. Salmo 119, versículo 103, olha o que diz aqui. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Amém? Era mais ou menos isso que eu estava sentindo naquele momento. Não estou falando só para o fato de eu morder a Bíblia, amados, mas a palavra de Deus, ela estava fazendo, era como alguma coisa que trazia um refrigério para a minha alma. Me trazia algo tão gostoso, o fato de eu perceber que eu estava sendo livre do pecado, e aquele pecado agora ele começaria a não fazer mais parte da minha vida, aquilo começou a me saciar, a me trazer uma sensação de plenitude. Eu comecei a me sentir tão amado por Deus, perceber que Deus estava me arrancando de um lugar de trevas, estava iluminando, amém? Me iluminando a minha pessoa, iluminando a minha alma, o meu espírito. Eu estava, enfim, sendo arrancado, né? Enfim, arrancando as raízes que tinha de iniquidade em mim, aquilo, experiência que eu estava tendo com a palavra de Deus, aquilo estava me transformando, amém, amados? É um mel, é uma coisa maravilhosa, é muito bom, amém? Como são doces para o meu paladar as tuas palavras. Ele também não vai comer a palavra, amados, né? Não é como, mas enfim, isso é maravilhoso, traz um refrigério, traz uma satisfação, você fica satisfeito, pleno, mais que o mel para a minha boca. Agora vai lá para Jeremias 15. Jeremias 15, versículo 16. Quando as tuas palavras forem encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor, Deus dos exércitos. Pelo amor de Deus, amados, eu não estou estabelecendo uma doutrina, né? Não é para todo mundo sair mordendo a Bíblia aí, amém? Mas é para você comer ela espiritualmente, é para você se alimentar dessa verdade. Isso vai ser como um mel para a tua alma. Sabe quando você come um doce gostoso, você fala, é isso, você se sente satisfeito, você se sente pleno, aquilo te traz o bem-estar. A palavra de Deus, ela é assim. Ela não vem só para te apontar e falar que você é um pecador. Não, ela vem para falar que os seus pecados estão perdoados, e não há necessidade de você ficar debaixo de um jugo de pecado, mas você é livre. Você é livre, aqueles que estão em Cristo Jesus, enfim, já não há mais condenação para você. Você é mais do que um vencedor. Você que está com Cristo, você caminha de vitória em vitória, triunfantemente, amados. É caminhar vencendo, não tem nada que te para, mas você vai vencendo hoje, você vai vencer amanhã. As guerras virão, mas nada pode te parar. Você tem uma espada, que a tudo excede o poder dela, está na tua mão, amém? É o poder da criação de tudo que houve, é a espada do Espírito, a palavra de Deus. Quando Deus criou as coisas, Ele disse, e haja, e disse Deus, haja luz. E disse Deus, a terra crie ervas, árvores frutíferas. E disse Deus, a água crie peixes, seres viventes. E disse Deus, a palavra de Deus, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Há um poder, esse é o verbo que se fez carne, Ele repartiu esse poder conosco. A oração de um justo é poderosa em seus efeitos. Você tem esse poder, a espada do Espírito está na tua mão. Você tem o poder de dividir espírito e alma, juntas e medulas, acessar o lugar mais profundo no teu coração e no coração das pessoas,
pessoas. Essa é a palavra de Deus, amados. Amém? Essa é a palavra. Vai para Ezequiel 2, um livro para frente aí, 2, Ezequiel 2, versículo 8, 7. Você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, mas você vai falar, pois são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que lhe digo, não seja rebelde como aquela nação, abra a boca e coma o que vou lhe dar. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim, nela estava o rolo de um livro, que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados do rolo estavam escritas as palavras de lamento e pranto e ais. Ele entregou o rolo e ele me disse, filho do homem, coma este rolo, depois vá falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer, e acrescentou, filho do homem, coma este rolo que estou lhe dando, e encha o seu estômago com ele. Então comi, e em minha boca era doce como mel. Depois me disse, filho do homem, vá agora à nação de Israel e diga-lhes as minhas palavras até aí. Quando você se alimenta da palavra de Deus, há algo especial. Deus, Ele te marca. Alguns de nós, Ele vai te marcar de uma forma especial, e Ele quer te dar de comer da palavra, porque Ele vai te dar uma mensagem. Uma mensagem. A necessidade de se anunciar, a necessidade de levar a palavra de Deus, quer as pessoas ouçam, que elas deixem de ouvir por causa da rebeldia, mas a palavra está na tua boca, ela vai fluir através de você, ela vai chegar àqueles corações de alguma forma, e há poder na palavra de Deus, há poder. Muitas vezes as pessoas não querem ouvir, mas quando o poder ele começa a ser anunciado, ela acessa um coração. O fato de ele dividir espírito e alma, mas não quer dizer que aquele coração estava aberto, mas é um poder que chega e acessa aquele coração. Amém? Eu era uma pessoa que jamais queria entrar dentro de uma igreja. Eu, aos meus, 18, 20 anos, a última coisa que eu imaginava, até uns 22 anos, a última coisa que eu imaginava é que eu viraria crente. Olha aqui a ironia, o que o poder da palavra faz. Eu recebi acesso ao maior poder do universo. Ele penetrou em mim, dividiu o meu espírito e a minha alma, e fez ter vida, porque eu estava morto nos meus pecados. Ele me ressuscitou da morte, trouxe vida, e tem me dado vida e vida e abundância. A luz tem dissipado as trevas. Assim tem sido com você, e isso vai crescer, e essa verdade começa a fluir através de você. Ele abre a tua boca, Ele coloca um rolo aí, amém? Você vai começar agora a falar. Há uma mensagem que está dentro de você, está no teu ventre, e isso vai começar a sair. Você não consegue se calar, mas você começa a falar dessa verdade, e Deus está levantando um povo, uma nação de profetas. Ele está levantando um povo que vai crer, um povo que vai sentir essa necessidade. Você vai estar cheio dessa palavra, nutrido por essa verdade. A tua boca vai se abrir, vai sair poder de Deus. Os enfermos serão curados, aqueles que não criam vão começar a passar a crer, aqueles que desprezavam a palavra de Deus vão amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o poder da palavra, está sobre a tua vida, amém, amados? Mais um textinho só para a gente encerrar. Apocalipse 10, mesma coisa aconteceu com João. Se você conhece o texto, você sabe do que eu estou falando. Deixa eu ver uma coisa aqui. Quem ainda está seguindo a leitura dos 6 meses? Faltam uns 20 dias para acabar, hein? Glória a Deus, glória a Deus. Cadê? Deixa eu ver, ficar com a mão de pé. Você está seguindo o cronograma bíblico de 6 meses de oração. Poxa vida, que bom, tem uma galera, mas era para ter bem mais, hein? Tem umas 6 pessoas aí. Levanta a mão de novo, deixa eu ver. Aguentando todo mundo aqui. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Está acabando já, né? Faltou, está no dia 160, é isso? É isso? Quem confirma para mim? É, né? Tá bom. Vamos fazer o seguinte. Quando virar o ano, depois da festa do Réveillon, vamos entrar num outro cronograma de um ano para a gente ler junto. Amém, amados? Não é para ninguém ficar para trás. Percebi que a galera pedia 2, 3 dias, já não conseguia mais colocar em ordem. Amém? A gente começa a fazer esse mais suave, mas dessa vez você não vai ter desculpa.
Um ano a gente lê a Bíblia todo mundo junto, vai ser louco, não é? Até o próximo Réveillon, amém, amados? Pode ser? Glória a Deus. Mas termina esse, amém? Eu vou fazer a gincana com aqueles que leram, beleza? Vai ter gente que vai querer parar de ler agora. Falou, pastor, não terminei. Glória a Deus, amém, amados? Mas há necessidade, você vê como que é importante. O que você está perdendo? Apocalipse 10, versículo 9. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pegue-o e comam. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. O fato de ser amargo, amados, fala a respeito das dificuldades, amém? Que o povo de Deus vai ter que enfrentar no final dos tempos. Mas o mel fala de que Deus ele está vindo e Ele não vai demorar. As respostas virão, as coisas irão acontecer, amém, amados? Por que Deus quer que você coma da palavra? Porque Ele quer te dar uma mensagem, Ele quer que, enfim, entregar. Amados, isso é tão sério, porque talvez pessoas estão esperando você se alimentar da palavra, porque há uma mensagem que Deus vai dar para você. Não vai entregar para mim, para nenhum outro pastor. Ele vai dar uma mensagem para você, e é você que vai ter acesso àqueles corações. É você que vai lá aonde eu não vou, é você que está lá na tua empresa, é você que vai nos lugares onde você tem ido, onde Deus vai te levar, nas cidades, nos estados, nas nações, onde Deus vai te levar. Ele vai te dar uma mensagem para isso, algo que vai queimar no teu coração. Ele quer que você se alimente, amém? Você coma desse livrinho, é algo que vai ser doce na tua boca, amados. Isso vai fazer bem às nações, vai ser cura para os povos. É algo que Deus quer derramar sobre a vida do seu povo. Creia nisso. Deus quer te dar uma mensagem, amém? Creia. Tiago 1 versículo 5 diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Ele está pronto a derramar conhecimento, está pronto a derramar sabedoria, está pronto a nutrir o seu povo. Deixa essa luz vir sobre a sua vida, dissipar as trevas, arrancar todo tipo de dúvida, todo tipo de incredulidade, te encher, fazer de você um homem de fé, uma mulher de fé. Feche os teus olhos por um instante, curva a tua cabeça. Satanás tem lutado para arrancar a palavra do meio do povo de Deus. Hoje ele não tem como mais nos impedir de termos acesso à palavra, porque já está traduzida em tantas línguas para nós. Mas ele faz isso, sabe como? Te afastando dela, tirando o teu interesse dela. Só que há uma condição, há uma realidade, há uma dimensão que nós alcançamos no nosso relacionamento com Deus, que é tão precioso, que é te dado a condição de você falar com verdade no seu coração. Assim como o salmista escreveu no Salmo 1, que ele diz: o meu prazer está na lei do Senhor, nessa lei eu medito dia e noite. Não é um enfado para você ler a Bíblia, não é cansativo, não é sonolento para você ficar diante de Deus em oração. Pelo contrário, você tem prazer nessa verdade. Você ter prazer nessa intimidade com Deus, você se alegra. É como um relacionamento com qualquer outra pessoa. Assim talvez como você fica louco para chegar em casa e ver os teus filhos e ver a tua esposa. O relacionamento com Deus é semelhante. Quando você não vê a hora de chegar em casa para poder estar na presença dEle, para poder dobrar os seus joelhos e se derramar diante do seu Deus. Você fica com saudade dEle durante o dia. Você fica querendo estar naquele lugar secreto. Começa a meditar nessa palavra, começa a meditar nessa verdade dia e noite. É uma condição, amados, para aquele que crê. Isso é uma realidade para todos nós. Para todos nós. Então quando nós vamos conseguir dizer coisas como Davi disse: eu prefiro um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Tamanho gozo, tamanho prazer que ele tem de estar diante de Deus, de adorar o seu Deus. Isso é para mim e para você. O nosso Deus, amados, Ele é maravilhoso. Jesus Cristo, Ele é cheio de beleza, Ele é formoso, Ele é santo. A sua presença é agradável, é doce, mais doce que o mel. Nada vai te satisfazer como Ele.
Nada vai te preencher como Ele. É só Ele que tem o poder de preencher, de preencher um vazio que há dentro dos homens. Só Ele. Isso não está em relacionamentos. Não, uma pessoa não vai te completar. Esquece isso. Esquece isso. Um relacionamento não vai te fazer feliz. Esquece isso. É ousadia demais. É ousadia demais achar que você vai fazer uma pessoa feliz. É pretensão. O que faz alguém feliz é estar perto de Deus. Vai precisar de uma conexão, revelação do Espírito, revelação do alto. Que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Tarará, tarará, tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar.